Que a graça salvadora e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente em mais esse dia. Glória a Deus por tudo que o nosso Deus sempre fez por cada um de nós, né? Por isso estamos alegres. Hoje eu quero deixar uma mensagem aqui falando da capacidade que o ser humano tem, muitas das vezes, de deixar o Rei dos Reis para pedir um rei humano, para ter uma vida controlada pelo ser humano, né? Assim aconteceu no passado, assim acontece hoje. Muitas pessoas deixam as coisas de Deus, né, para ir atrás de pessoas. E muitas das vezes quebram a cara, né? Acabam tendo grandes problemas. Os que não me conhecem, meu nome é Paulo. Esse é o canal Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todos os dias tem uma mensagem aqui falando da palavra do Senhor, sempre pedindo ao Espírito Santo que nos dê entendimento. Eu quero começar aqui com uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Usa-me conforme a sua vontade e o seu querer e dê entendimento a cada um que está do outro lado para ouvir essa mensagem. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero ler uma passagem que encontra-se em 1 Samuel, capítulo 8, vou ler do 5 ao 8. Diz assim: E disseram-lhe: Eis que já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse ao Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo, em tudo quanto te disser, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele, conforme todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito, até o dia de hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Olha essa palavra, né? Que palavra forte. Aqui o povo estava pedindo a Samuel que constituísse a eles um rei humano, porque até então, né, Israel não tinha um rei. Quem era o rei de Israel era o próprio Deus, né? Deus quem governava aquele povo ali, Deus quem ditava o ritmo. Mas os homens, né, do povo de Israel ali decidiram que eles queriam um rei humano igual os outros povos em volta dele tinham para os governar, né, já que Samuel estava velho. E Samuel, ao ouvir aquilo ali, ele se entristeceu, né? Ele não se agradou daquilo ali e foi orar a Deus. E quando orou a Deus, Deus falou com ele que o povo antes já estava rejeitando o próprio Deus, né? Não estava rejeitando ali exatamente a Samuel, não estava ali se afastando de Samuel, mas sim do próprio Deus, e que esse povo já vinha fazendo isso desde que havia os tirado, né, do Egito, se prostrando diante de outros deuses, né? Olha que palavra, né? Que palavra quando a gente joga para nossos dias. Quantas pessoas que um dia foram da casa do Senhor, disseram: Santo, 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 nunca te abandonarei, e um dia saiu da casa do Senhor e resolveu ir para o mundo. Deixou o Rei dos Reis para ir atrás, às vezes, de um homem, ou atrás de uma mulher, atrás de um emprego, ou por causa de uma tristeza, uma decepção, deixar o Rei dos Reis para ir atrás das coisas naturais. Tinha um rei sobrenatural, poderoso, que pode governar sobre todas as coisas, resolveu abandonar para ir atrás das coisas desse mundo, né? Então, assim como aconteceu lá no passado, continua acontecendo hoje, não em massa como foi lá, mas aqui individual, né? Cada um que se desvia da presença do Senhor e que resolve, né? Um dia orava ao Senhor falando que nunca o abandonaria, que ele era tudo para a pessoa, e de repente, né, se foi para o mundo e lá passou a fazer todo tipo de coisa ruim que as outras pessoas faziam. Coisa que ela mesmo criticava, ela passou a fazer, né? Abandonou ao Senhor, abandonou a casa de Deus, abandonou tudo que era de Deus e passou a andar como uma pessoa do mundo. Isso daí é rejeitar a Deus e se prostrar diante de outros deuses, né? Os deuses humanos. E isso daí não agrada ao nosso Deus, né? Por isso o povo de Israel tinha muitos problemas. Eles, mesmo instante que eles estavam muito bem, de repente vinha sobre eles problemas. Mas por quê? Eles se afastavam muito de Deus. Eles foram um povo separado por Deus.
né? Deus os separou, resgatou eles ali daquele local, né? Tirou eles do Egito para ser o povo dele. Já havia feito a promessa a Abraão, né? Lá atrás, e aí veio deles andarem direitinho no caminho do Senhor, se desviaram, vivia se desviando. Aí quando apertava as coisas, eles voltavam para Deus. A hora que Deus dava paz a eles se prostravam para outros deuses. Aí vinha problema, e assim ficava, né? Até que foram ali retirados da terra deles, tiveram vários problemas. Assim é na vida das pessoas que abandonam Deus. Uma hora você tem o Todo-Poderoso do seu lado e você está orando contra o inimigo, né? E aí você ora, expulsa o inimigo, leva pessoas para a casa do Senhor e de repente você abandona esse Deus Todo-Poderoso e cai nos braços do inimigo. Aí está achando que o inimigo vai fazer a paz com essas pessoas? Não vai. Por isso que você olha que uma pessoa que sai da casa do Senhor, a vida dela vai de mal a pior. Primeira coisa que o inimigo tenta botar um vício na vida dela. Aí quando ele botar esse vício, ele destrói ela aos poucos. Então, o que eu queria deixar aqui, né, que nós que ouvimos a palavra do Senhor nos atentamos para que nunca nós venhamos nos prostrar diante de outros deuses, que nós nunca venhamos trocar o Deus Todo-Poderoso pelas coisas desse mundo. As coisas desse mundo são passageiras, o nosso Senhor é eterno. Então, que nós venhamos buscar a eternidade com o nosso Senhor Jesus, porque é esse o propósito da nossa vida, é esse o maior prêmio que alguém pode ganhar, é chegar no final da vida e ter a salvação em Cristo Jesus, né? Ter o nome escrito ali no livro da vida. Essa mensagem que eu queria deixar aqui, guarde em seu coração, não desista do Senhor. Se você estiver fraquinho na fé, volte, peça socorro a Deus que Ele te ajuda. Não espere ir para o mundo e ter problema no mundo, que possa que muitos que vão ao mundo sofrem lá, já não conseguem mais voltar, não tem força para voltar e acaba sendo destruído por lá mesmo. Não abandone esse Deus Todo-Poderoso. Jesus te ama, Jesus te chama, Jesus quer ter um relacionamento com você. Que Deus te abençoe. Essa mensagem de hoje, vou deixar aqui uma oração final. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa. Fortaleça, Senhor, cada coração que está ouvindo essa mensagem em Ti, que essas pessoas nunca venham se desviar, Senhor, que eles possam estar passando a Sua palavra mais adiante, para que as pessoas possam estar ouvindo, Senhor, e se voltando para Ti, pois não há Deus como o Senhor. Só o Senhor é Deus poderoso, soberano, os outros são deuses humanos, feitos por mão humana que poder nenhum tem. Por isso eu lhe peço que abençoe a cada um, os guarde, os proteja, os orienta, em nome de Jesus. Amém e amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.